Olá pessoal, vamos aí para a aula 2, tipos comuns de tratamento de efluente físico-químico. O tipo de tratamento físico-químico a ser empregado em determinada ETE irá depender principalmente dos parâmetros finais necessários a serem atingidos. Esses fundamentos basicamente se baseiam na legislação ambiental pertinente à necessidade da empresa. Então, dependendo onde o seu empreendimento que você for trabalhar está localizado, como que vai ser esse lançamento, se é rio de classe 2, 3. Então, isso vai determinar a tecnologia que a empresa vai aplicar no processo de tratamento de efluente para estar atendendo essa legislação ambiental. É de suma importância realizar o teste de caracterização do efluente através do método de amostragem. Esse processo consiste na adição de soluções químicas cuja composição e concentrações sejam conhecidas. É através deste que definirá o melhor tipo de tratamento. O JAR teste do jarro, figura que a gente vai mostrar aqui no próximo slide, é um equipamento muito utilizado nas ETS, pois são fundamentais para o operador verificar a quantidade necessária de produtos químicos que serão necessários para o tratamento em batelada. Com esta análise é possível definir a quantidade de produtos químicos a serem utilizados no processo. Tratamento físico-químico por batelada. Neste tipo de tratamento é utilizado como norteador o equipamento JAR-Test, que consiste na amostragem do efluente, onde é realizada a simulação do tratamento dosando produtos químicos em cerca de 2 litros de amostra, sendo o resultado obtido das dosagens dos químicos aplicados na planta proporcionalmente ao tamanho do reator, que é em batelada. Então a gente simula no laboratório 2 litros, depois calcula pelo tamanho do reator. Batelada é um processo de tratamento intermitente, diferentemente do flotador, que é contínuo. Então aqui no processo de batelada, a gente trata um reator, faz o lançamento dele, descarta, trata o lodo, depois puxa um novo efluente e faz outra batelada. Então, processo intermitente. Os principais produtos de tratamento são coagulante, sulfato de alumínio, policloreto de alumínio e cloreto férrico. Esses têm a característica aí de pH mais ácido. Para ajustar o pH a gente utiliza geralmente hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, aluminato de sódio e cal, que tem a característica aí do pH mais básico, acima de 7. Floculante, polímeros aniônico e catiônico que ajudam a deixar os flocos maiores e ajudar na decantação. Este aqui é um fluxograma de um tratamento de batelada. Então, quando a gente coloca aqui a geração dele aqui do lado direito, superior direito, que é o início do processo, é a geração do efluente na fábrica. Então, geralmente na fábrica cosmético, farmacêutica, qualquer tipo de fábrica, eles vão gerar esse efluente industrial. E aí normalmente passa-se numa peneira, que tem uma granulometria aí cerca de 2 milímetros a 10, vai depender também do tipo de efluente que você está tratando aí. E da peneira vai para um tanque de armazenamento de efluente bruto. Geralmente nesse tanque a gente tem um sistema de homogeneização por soprador ou por hélice mecânico, né? Movimento mecânico. E esse efluente desse tanque ele é enviado por batelada para o tanque, para o reator, que é onde está aqui, que possui água tratada e o lodo na parte de baixo.
Então aqui, quando eu trato todos os produtos químicos, né, o coagulante, o floculante, eles acontece que os flocos eles tendem a ficar pesado, né, e tende a ficar no fundo, no cone, no fundo cônico, que a gente chama isso de lodo. A parte que fica sobrenadante é o efluente tratado, e aí esse efluente tratado a gente envia para outro processo para dar continuidade no tratamento, e o lodo a gente passa num processo físico-químico da prensa físico-químico. Então essa prensa vai separar os sólidos do líquido, e esse líquido normalmente ele retorna para o tanque de efluente bruto para continuar o tratamento dele. É um sistema meio que cíclico. Então aqui na parte do tratamento físico-químico por batelada, o coagulante, que é o sulfato de alumínio, policloreto e cloreto férrico, nesse processo a coagulação, o objetivo dela é a remoção do material em suspensão, ou coloidal. Os colóides apresentados por partículas que têm uma faixa de tamanho de 1 nanômetro a 0,1 nanômetro, eles causam a cor e turbidez no efluente. As partículas coloidais não sedimentam e não podem ser removidas por processos de tratamento físicos convencionais, como, por exemplo, só decantar. Mesmo se eu deixar esse efluente no tanque ali parado, vai decantar alguma coisa? Vai, mas é bem pouco, porque ele está ali em suspensão com a água, então precisa separar esses colóides, essa partículas sólidas desse efluente com o produto químico. Nesta fase utilizam-se os sais com características ácidas, pois são menos agressivos ao manuseio e aos equipamentos. Os colóides possuem propriedade elétrica que cria uma força de repulsão, que impede a aglomeração e a sedimentação. Na maior parte dos efluentes industriais, os colóides possuem carga negativa. O ajuste do pH. Na parte do ajuste do pH, feito ali a coagulação, a gente vai acertar o pH desse efluente. Normalmente é um pH aí mais neutro, próximo do 7, 7,5, que ele forma aquele flocos grande. Para ajustar, a gente utiliza o hidróxido de cálcio, pode ser o hidróxido de sódio, cal. Cal geralmente tem que fazer o tratamento, fazer a solução, dá um pouco mais de trabalho. Normalmente a empresa já compra o cal líquido, né, que é o hidróxido de cálcio líquido ali. O ajuste do pH emprega-se para neutralizar o efluente e ajudar a encontrar o valor ideal para formar os melhores flocos, sendo comum o uso dos alcalinizantes. Floculantes, aí depois de alcalinizar, vamos usar o floculante, que é o polímero aniônico e catiônico. A floculação é responsável por formar agregados das partículas suspensas, ou seja, ela vai formar aqueles flocos maiores, mais densos, que vai ajudar ali na decantação. Formam-se pontes entre as partículas desestabilizadas pela coagulação. A floculação otimiza a sedimentação e ajuda na clarificação do efluente. Nesta fase são utilizados os polímeros. O princípio da floculação é atrair as partículas negativas com as positivas, através da dosagem de químicos, como por exemplo, o policloreto de alumínio, PAC. A floculação coagulação é a etapa do tratamento de água em que se adicionam coagulantes químicos para a formação de flocos que carregam a sujeira. Então aqui na figura a gente vê à esquerda que ali fez a coagulação, e na direita já formou os flocos, que é depois que a gente coloca ali os polímeros.
Depois de ajustar o pH e colocar o polímero, ele já forma os flocos. As partículas se aglutinam, ou seja, elas se atraem em polos negativo e positivo para formar esses flocos, para ajudar na decantação. O ajuste do pH. Após a dosagem de coagulante, normalmente se faz necessário adicionar um químico básico. Para corrigir o pH do efluente e ajustar na formação ideal dos flocos, os produtos mais utilizados são cal e hidróxido de sódio. Aqui já é um processo, são imagens do laboratório onde eu trabalho. Então aqui a gente fez os testes aqui simulando, né, o reator. Então na figura 1 a gente tem um efluente industrial bruto e na figura 2 a gente já tem ele já dosado os produtos, coagulante o ajustador de pH e o floculante. É possível observar que na figura 1 o efluente está totalmente turvo por conta dos sólidos em suspensão. Já na figura 2, após a dosagem dos produtos químicos, os sólidos ficam decantados, sendo que na parte superior observa-se o clarificado, efluente industrial tratado. E é essa parte do clarificado que vai passar para o processo posterior de tratamento, geralmente é processo biológico. E o lodo vai para prensagem, ou centrífuga, ou filtro prensa, vai depender da tecnologia empregada aí na indústria. Reator de batelada. O reator normalmente possui formato cilíndrico, onde na parte superior estão as tubulações de entradas de efluente industrial bruto e produtos químicos. Na parte inferior fica a hélice para homogeneizar o efluente. As saídas do efluente clarificado ficam distribuídas no meio para baixo do tanque, e por final no fundo fica a saída de lodo, o qual normalmente é enviado para a desidratação. Então, né, esse reator ele tem geralmente umas três saídas, né, que é a parte superior, do meio e inferior, justamente para poder separar gradativamente aí para não dar arraste de flocos quando está mandando esse efluente clarificado para o outro processo. Então, pessoal, essa aqui é a aula sobre tratamento físico-químico. Na próxima aula vamos falar aí como que funciona o filtro prensa, que é a parte de desidratação desse lodo.